A paz do Senhor, parceiro do canal, a paz do eterno Deus também para todos aqueles que me assistem pela primeira vez. A você que está chegando agora ao canal e ainda não é parceiro, seja bem-vindo em Cristo Jesus. Desejo a todos, a tantos os parceiros, como também a você que está chegando agora ao canal e me assiste pela primeira vez, que as copiosas bênçãos do Altíssimo Deus, que instituiu o matrimônio, esteja no relacionamento conjugal de todos. Eu sou o pastor Ezequiel Pereira, trabalho na área de palestra e aconselhamento, terapia para casais, e trago hoje uma palavra muito importante para aqueles que estão a passar por dificuldade na área conjugal. Todos nós compreendemos e devemos entender que quando nós contraímos o matrimônio, a vida conjugal não é tão somente de alegria. Tem os seus momentos de aflição, seus momentos de tribulação, de dor, de angústia, porque são duas pessoas totalmente diferentes uma da outra, em todos os aspectos, na maneira de falar, de andar, nos hábitos, nas atitudes, no temperamento, na personalidade, no caráter. E com o decorrer do tempo, claro que vai ter algum choque entre essas duas pessoas imperfeitas que estão lutando para viver bem-sucedidamente, feliz, debaixo do mesmo teto. Porém, no decorrer do tempo, se percebe que algumas pessoas estão na área conjugal de forma tão ruim que não consegue mais viver bem sucedido no seu relacionamento conjugal. Eu hoje trago 3 conselhos importantes. O tema é conselhos para restaurar o casamento. Apenas 3 conselhos importantíssimos que podem restaurar, reatar o teu relacionamento conjugal e você continuar a jornada, mesmo debaixo de dificuldade, reconhecendo que a pessoa mais importante é a tua esposa e a pessoa mais importante é o teu esposo. O primeiro ponto é: Deus deve ser prioridade no casamento. Deus deve ser prioridade no teu relacionamento conjugal. Não é os pais, não é os amigos, não é o trabalho, não é o lazer. A prioridade no teu relacionamento conjugal deve ser Deus, porque foi Deus que instituiu o matrimônio no Éden. Gênesis capítulo 2, verso 24 diz: deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. Se ele instituiu o casamento, nada mais é importante dentro do casamento do que Deus. Ele tem que ser prioridade. E a palavra de Deus em Mateus capítulo 6, verso 32, 33 diz assim: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. O que isso quer dizer? Aqui está falando de prioridade. Prioridade se aplica em todo lugar, principalmente na área conjugal. Esse versículo da palavra de Deus está dizendo que você deve colocar em primeiro lugar o reino de Deus, o próprio Deus dentro do teu relacionamento conjugal. Muitos casamentos estão falidos, muitos casamentos estão à beira do abismo, porque Deus está em último lugar. Está igual à igreja de Laodiceia, que Jesus estava do lado de fora. Apocalipse capítulo 3, verso 20 diz assim: eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Quando Jesus estava dizendo isso, estava dizendo porque ele já estava do lado de fora. E muitos casamentos estão se destruindo porque Jesus já está do lado de fora do relacionamento conjugal. Mateus capítulo 18, verso 20 diz assim: pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Deus só pode estar no meio do relacionamento conjugal sendo prioridade quando você convida ele para estar. Ele é um ser educado. E nós observamos também em Salmo 127, que diz a palavra de Deus, no versículo 1,
Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha o que edifica. Em vão trabalha os que edificam o relacionamento conjugal, se o Senhor não for prioridade. E ele diz também, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não proteger, não guardar o teu casamento, em vão vigia o esposo e a esposa, porque quem deve ser prioridade é o próprio Deus. Segundo ponto, e é muito importante esse ponto aqui, porque muitos de nós desenvolvemos ele no namoro, no noivado e no período do casamento. Depois, com o tempo, nós não temos esse hábito, perdemos esse hábito. Que hábito é, pastor Ezequiel? O da comunicação, o do diálogo. No namoro, nós conversamos sobre tudo. No noivado, conversamos sobre tudo. No início do casamento, também conversamos, mas no decorrer do tempo, o esposo trabalha, a esposa trabalha, é uma correria para ter dentro de casa as coisas e esquecemos da comunicação. A maioria dos problemas existentes na família e principalmente na área conjugal é decorrente da falta de comunicação adequada, conversa e diálogo. E digo isso, o casal parando verdadeiramente, desligando o celular, desligando a televisão, para ter aquele momento de comunicação, um olhar no olho do outro. Quando a esposa estiver falando, o esposo dando atenção. Quando o esposo estiver falando, a esposa dando a devida atenção a ele. Às vezes até conversam, alguns casais conversam bastante, mas num sistema destrutivo para ferir, magoar e machucar com palavras, muitas das vezes agressivas, palavras que podem muitas das vezes até machucar, seja o esposo ou a esposa. Tenha conversa honesta e aberta, conversa abertamente sobre tudo que está acontecendo. Se há algo que a esposa não está gostando, ela deve falar ao esposo. Se há algo que o esposo não está gostando, deve falar também à esposa. O último ponto, para que o vídeo não fique muito comprido, perdão. Para restaurar o relacionamento conjugal, precisa haver também perdão. Deus está em primeiro lugar, a comunicação é muito importante, porque através da comunicação você vai exercer o perdão. O perdão na Bíblia é um ato de misericórdia e compaixão que flui de um coração benigno, de um coração amoroso, de um coração desejoso, de um coração que tem o desejo de reatar o relacionamento conjugal. É um ato de decisão, não é um sentimento, é um ato de decisão. Você precisa decidir que pode mudar a vida de uma pessoa, pois ajudar a deixar o rancor de lado e a resolver as questões internas e externas que perturbam a paz dentro do relacionamento conjugal. É uma atitude minha ou uma atitude da minha esposa. É uma atitude tua ou da tua esposa. Éfeso, capítulo 4, verso 2 e 3 diz: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportai-vos uns aos outros em amor, procurando agradar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Tem muito casamento que não tem paz porque não tem perdão, não tem comunicação e não tem Deus em primeiro lugar. Em Colossenses capítulo 3, verso 13 diz assim: suporte uns aos outros, perdoe as queixas que tiverem um contra o outro. Perdoe como o Senhor lhe perdoou. Às vezes o esposo quer ser perdoado, mas não quer perdoar a esposa por algo que ela fez. Isso nós temos que entender, que só recebemos o perdão de Deus quando nós perdoamos aqueles que nos ofendeu. Quando eu perdoo aquele que me ofendeu, eu também estou recebendo de Deus o perdão. Então, muito importante, esses 3 passos que você irá aplicar no teu relacionamento conjugal para restaurar. Primeiro, coloque Deus em primeiro lugar. Segundo, a comunicação. Se perdeu o hábito, volte a ter aquele hábito de se comunicar com a sua esposa, do diálogo dentro de casa. E terceiro e último, o perdão. Perdoe a sua esposa, perdoe
o seu esposo. Lembre-se que o próximo, mais próximo de ti, é o teu cônjuge. Até o próximo encontro, se assim Deus nos permitir.